Olá pessoal, meu nome é Diego Rabelo, sou aluno do curso de Engenharia de Computação da FRN. Vou estar mostrando para vocês aqui, uma tarefa da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados, onde ele pede que a gente resolva alguns problemas de logística, com o algoritmo de MST, usando ali o A estrela, e a gente vai misturar então um pouco aqui de ciência de dados com a parte de teoria dos grafos, para resolver esse tipo de problema, principalmente resolver questões como a distância mínima, de um ponto para outro. E nesse caso aqui eu escolhi os pontos de delegacias. Então a gente vai estudar aí as delegacias do Nordeste, de cada cidade, de cada capital, como elas estão espalhadas, como elas estão distribuídas e a rota mínima ali, o percurso mínimo ali de dois pontos, então você pode ver como o objetivo, que a gente vai modelar algum grafo, usando o OSMNX, e a gente vai calcular rotas mais curtas, construir as árvores e a gente vai criar uma tabela comparando esses resultados, que a gente pode ver aí, assim, comparar os desvios padrão, e depois a gente vai fazer uma análise crítica sobre esse número, E aqui serve mais alguns, aqui está seguindo alguns requisitos do trabalho, Vou mostrar para vocês aqui então o código, Então, a metodologia, como a gente fez, a gente praticamente dividir aqui o código em grandes quatro passos, assim. Então, o primeiro passo, a gente vai construir mesmo aqui o grafo, A gente vai utilizar aqui o, essa biblioteca de OSMNX e o NetworkX, para poder garantir ali que a distância fosse metros, A gente transforma isso e também garantindo que você esteja em UTM, A gente tem aqui a parte do A estrela também e do Dixta, Que a gente garante ali que ele vai me dar o menor custo, O custo real daquilo. Então, como a gente pode descer aqui, nessa etapa 2 nessa etapa 3 aqui, ele vai encontrar os pontos mais próximos, latitude e longitude, pegando latitude e longitude dos pontos, comparando os dois pontos, para que a gente consiga fazer o caminho mais curto. Então, no gráfico completo, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar os custos dessas milhares de rotas e vai criar ali um gráfico completo, onde cada delegacia é um vértice e o peso da aresta ele é o custo dessa rota, mínima real. Então, ele vai gerar isso, certo? Então, a solução do MST, quando a gente vai fazer o cálculo, ele vai garantir aí que os pontos eles estejam mínimos, Então, e somando aí em quilometragem, Então a gente cria aqui essas configurações aqui, onde ele vai garantir, como resultado, em Natal, por exemplo, ele deu aqui 70 pontos, e um percurso de 68,46 quilômetros. Nesse par do trecho a gente faz a plotagem do mapa, e aí aqui em Natal ficou distribuído dessa maneira. Então a gente tem aqui algumas delegacias e pontos de apoio de polícia, também bases de polícia também ele puxa aqui nesse levantamento. E a próxima etapa do código foi pedido que a gente faça também essa ampliação, para outras cidades, que para a gente poder fazer essa comparação. Então a gente repetiu essa metodologia para as 9 cidades, no Nordeste, a gente calculou. E aqui é a função onde a gente distribui aqui também para as outras cidades, então é a mesma metodologia, com latitude, longitude, as coordenadas do TM, a gente vai construindo os grafos, a gente faz o cálculo do MST, coleta os pesos e arestas e vai transformando isso, E no final aqui a gente gera uma tabela, um comparativo, né? Faz o processamento disso e aí eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Então o resultado é como está mostrando aqui, a cidade de São Luís, então a gente vai ter aqui, ó, encontrado 41 pontos
e 39 foram usados somente, 39 foram usados, né? E um total de 100 quilômetros, né? Então, essa rota está em vermelho aí, ela tem 100 quilômetros. Então, a média de um ponto para outro, 2,58 quilômetros. A gente tem a média de arestas, 2,64. E temos o desvio padrão, de 1,03 quilômetros. Então, fizemos para Teresina, Ceará, né? Natal, como já tenho mostrado, João Pessoa. E aí podemos chegar na tabela, né? Que é onde a gente vai. No código aqui ele vai gerar essa tabela em formato CSV e vai gerar também as imagens, né, conforme solicitado na tarefa. Então vou mostrar para vocês como ficou aqui a tabela, né? Então essa a tabela com os pontos buscados, os pontos conectados, né? Por exemplo, vamos pegar Salvador aqui, a gente buscou aqui 120 pontos e conectados 115, né? Então a gente mostra aqui que mais ou menos 5 pontos aí podem estar ilhados, né? Podem estar com alguma distância geográfica ali que não encaixou nessas conexões, né? Que não encaixou nesse caminho. A gente tem um caminho total percorrido, 190 quilômetros, né? E a gente tem uma média entre pontos. Então, a média entre pontos, 1,65 quilômetros, né, por ponto. A média de aresta também, então a gente tem 1,67 e a gente tem um desvio padrão que ele vai indicar aqui. Então, quanto maior o desvio padrão, ele vai ter poucos segmentos muito longos, né? E muitos segmentos curtos, né? O que indica que é uma logística que ele menos previsível, né? Então, por outro lado, um desvio padrão baixo, ele tem uma interconexão mais semelhante. Então, ele consegue, por exemplo, Natal, ele consegue ter ali uma logística mais uniforme, né? Aqui, na média de quilometragem por ponto, indica a questão de densidade, né? Então, assim, Natal, por exemplo, e Recife, que tem os menores, né? Ele vai indicar que as regiões os pontos são mais compactos, né? Então, pode ser mais eficiente de alguma maneira, né, as relações entre os pontos. E então, fazendo análise crítica, né, o que a gente pode ver, né? Pode ver justamente isso que a gente estava falando, a variação de cidades. Então, as cidades como Natal, Recife, né, que apresentam maior eficiência logística, né, provavelmente porque tem seu quilômetro ali, né, sua média de quilômetro por ponto mais próximo. Então, significa, por exemplo, que suas delegacias e bases policiais são mais próximas, né, uma das outras nas redes viárias, né? E Teresina e São Luís, essas distâncias elas são maiores, né? Então, isso indica, uma indicação interessante que a gente pode avaliar. Outra indicação também é a uniformidade da resposta, justamente dentro daquilo que a gente está falando, do desvio padrão, né? Onde Natal e Aracaju, ele, por ter o desvio padrão baixo, ele tem essa previsibilidade mínima, né, da rede e as suas interconexões elas são mais uniformes. E a cidade com DP alto, como São Luís e Salvador, indicam que depende de poucos segmentos de rota muito longo que atuam como gargalos. Então essas rotas que são longas, elas acabam elevando ali a variabilidade logística, dificultando, né? E as limitações, né, que a gente teve no método, a escolha da delegacia, por exemplo, a gente tende a agrupar é, os pontos em área de maior densidade populacional, né? Porém, assim, quando a gente utiliza, né, o OSMNX, né, e ele tem ele dá aquela diferença que a gente notou, por exemplo, em 31 pontos obtidos em Natal foram perdidos, né? Então, ou seja, a gente teve 100 pontos coletados e 69 interconectados, né? E aí ele é uma limitação diária, direta aqui no gráfico que reflete as imperfeições, né? Então o trabalho foi esse, pessoal. Vou estar mostrando aqui para você as figuras, né, que foram geradas, né, e espero que tenham esclarecido aí bastante sobre o código, certo? E até a próxima. Um abraço.